Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Conosco está a vereadora Amanda Gondim, eleita pelo PDT. Vereadora, queria agradecer a sua participação, é uma satisfação ter a vereadora aqui conosco, a toda a sua equipe, sempre disposta também a nos atender, viu? Todos os seus assessores. Queria agradecer a cada um, em nome da vereadora Amanda Gondim, muito obrigada. Espero que a nossa conversa aqui seja longa, né? Será ótimo, eu te agradeço pelo convite, me estar aqui com você de novo, a quem nos acompanha. Sempre um prazer falar aqui com você. Vereadora Amanda Gondim, acho que é a vereadora que tocou num ponto assim, muito essencial, que é a questão do que estamos passando, que é esse calor, né? E os bairros de Uberlândia têm sofrido, as regiões periféricas de Uberlândia, de forma estranhamente, né, tem passado por falta de água. A vereadora Amanda Gondim tomou uma decisão de questionar o poder público, também o Ministério Público com relação a essa situação. Queria que você nos contasse um pouquinho sobre essa questão, vereadora, o que esse pessoal tem passado, porque eu acho que quando você conhece, né, a situação de um órgão público ou da sociedade, é que você está atuando de fato para essas pessoas. Sim, eu acho que para a gente contextualizar um pouco, nós precisamos entender que a nossa cidade, ela carece de um plano de arborização, que é uma diretriz do plano diretor que está desatualizado já há mais de 10 anos, não foi revisto. Então, a cidade ela cresce de uma maneira desordenada. E aí, isso acaba implicando na questão da infraestrutura também, né? E o que prejudica as regiões mais periféricas da nossa cidade, que é onde está a população mais vulnerável socialmente. E nós fomos demandados no mandato, desde sexta-feira passada, sobre a falta de água nas regiões de bairros da Zona Oeste de Uberlândia, como Chácaras Panorama, Morada Nova, Manaim, e assim diversos outros bairros, ao menos uns 10 bairros de pessoas relatando, e aí eu estou falando assim, o volume de mensagem que a gente recebeu foi mais de 100 pessoas que chegaram para nós nos relatando esse fluxo de estarem sem água desde sexta-feira passada. E aí isso chegou para nós na segunda-feira e eu, de pronto, acionei minha equipe jurídica, nós fizemos uma representação com as evidências, né, que foram enviadas para nós, vídeos, os relatos dos moradores, gente falando que tinha que armazenar água em balde para poder beber. Então, assim, é uma situação desumana. Claro. A gente está falando de trabalhadores da nossa cidade que pagam imposto, que pagam suas contas de água e tem o fluxo interrompido, sem qualquer explicação do DEMAI. O DEMAI demorou aí quase 5 dias para soltar uma nota. E uma nota, convenhamos, ridícula. Que, assim, coloca o ônus da falta de água na própria população pobre. Falando que por eles consumirem muita água, houve a escassez. E a gente está falando de um período em que a gente está chegando nos recordes de temperaturas na nossa cidade. Essa onda de calor que a gente está enfrentando, e a tendência é cada vez ficar mais difícil, porque nós estamos vivendo num período de urgência de mudanças climáticas, a nossa cidade não tem projetos de resiliência, de preservação ambiental, não tem um planejamento voltado nessa questão, que é uma coisa que o nosso mandato também tem cobrado e atuado bastante nessa pauta. E eu não podia me furtar de ir até o Ministério Público e levar a realidade dessa população, porque lá na Zona Sul, que também é a região mais nobre de Uberlândia, e o pessoal ali também está vivendo calor. O calor está generalizado na nossa cidade. Isso. E aí, por que o pessoal da Zona Sul não teve o fluxo interrompido de água, sendo que eles também estão consumindo mais água, e todos os outros bairros mais privilegiados, o centro da cidade, por exemplo, e aí as pessoas que estão na região mais pobre da cidade estão sendo culpabilizadas pela falta de água na casa delas? Meu Deus. Primeiramente, por que houve alguma explicação do DEMAI com relação a essa região, com relação à falta de água nesses bairros, que são bairros mais... O que foi soltado aí nos veículos oficiais era isso, de dizer que o aumento do consumo gerou essa falta de abastecimento nessa região. Mas por que a região foi atingida? Exatamente. Quer dizer, por exemplo, a região... Eu questionei também por que a região mais vulnerável, onde tem esses bairros mais periféricos, está sendo tão atingida
né, esse racionamento inexplicado. Sim. E as outras regiões da cidade não. Então, nós procuramos o Ministério Público, a Promotoria do Consumidor, o PROCON, né, que prontamente nos recebeu, inclusive agradecer aqui o Dr. Fernando Martins pela sensibilidade com a temática e pela prontidão em fazer a recomendação para que o DEMAI fosse acionado e a Prefeitura também, houvesse uma investigação preliminar do porquê essa escassez de água nesse momento tão decisivo, né, tão importante. E também nessa recomendação pediram para o DEMAI não cobrar dessas pessoas que tiveram o fluxo de água cortado nesse período, que é o justo, né? Para que não fossem incidido nas contas dessas pessoas e que tivessem ao menos caminhões-pipas disponíveis nos bairros mais privilegiados para que o pessoal que está nessas regiões mais vulneráveis pudessem ter água da rede de abastecimento. E foi uma recomendação muito importante isso de constar lá. Eu acho que ele fez uma diferenciação muito, quer dizer, as pessoas com situação mais vulneráveis, elas não podem estar em situação de insalubridade ou em situação de falta sanitária. Exatamente. A água é um bem essencial à vida, né? E o pessoal de classe mais alta, eles dispõem de muitas regalias, de piscinas, de recursos, né? De recursos. E eu acho que esse posicionamento do Ministério Público foi muito pontual. Muito sensato. Muito sensato, assim, né? E, quer dizer, ele ponderou a situação, então, quer dizer, para que não falte, então, para essa região, quantas crianças atingidas, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Os relatos que chegaram para nós, assim, são desumanos. Nos emociona, inclusive, de ver baixa que as pessoas renda estão nessa situação, né? Gente que tem que sair de casa cedo para trabalhar, volta só à noite. As escolas também, os EMEIs, chegaram relatos dos EMEIs. Sem água. Sem água, ou então que abriam a torneira, a água saía amarela, saía suja para as crianças beberem. Assim, uma coisa absurda, né? Que numa cidade que se diz tão desenvolvida, que se diz uma grande cidade, a gente não pode admitir esse tipo de situação. E é interessante que a gente teve uma conversa até mesmo com a sua assessoria e foi colocada uma questão de inaugurações recentes de abastecimento de água da Capim Branco em Uberlândia. Isso está em funcionamento? O que o Ministério Público entendeu ou o que o DEMAI falou sobre essa questão? É que foi soltado em 2021 que Uberlândia estava autônoma, né, com relação ao abastecimento de água e que não faltaria água para até 3 milhões de habitantes. E que não é até 2060. O que a gente viu essa semana que não é verdade, né? Então, essa propaganda do Poder Executivo que gasta aí mais de 18 milhões por ano para fazer propaganda, falar que está tudo perfeito, tudo bonito, e não é. A realidade da periferia não é essa, né? Então, isso precisa ser questionado, precisa ser fiscalizado, e a gente foi bem incisivo com relação a isso, porque é o nosso papel aqui, né? Com certeza. As pessoas confiam que nós vamos fazer a nossa prerrogativa, né, de vereadores. E a situação que a gente temos passado com o calor, é inadmissível a falta de água. Né? Sim. Inadmissível. E há mais de 5 dias. Vai fazer uma semana agora. É inadmissível. Eu venho de uma região quente, a Bahia, né? E a gente não tinha água, a gente tinha muito corte de águas. E então a gente pegava água sempre no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Então a gente ia para caminhão-pipa, a gente subia com os baldinhos, eu e meus irmãos, tudo pequeno. Foi nossa realidade essa. Mas tinha o caminhão-pipa ali, a gente descia as quadras e pegava aquela água, para não ficar desabastecido, né, o nosso local. Mas é uma situação muito complicada, eu já vivenciei isso, era economizando água para lavar prato, para ter água de noite, né, a prioridade era água para tomar e água para o banho, né? Mesmo a água do banho era reaproveitável. Então, assim, eu sei o que é isso, eu sei o que é a falta de água, né? E no calor de Uberlândia, apesar de eu ser da Bahia, a gente tem um clima mais úmido. Uhum. Essa situação de Uberlândia, da temperatura muito alta e da falta de umidade no ar, ela é mais séria, né? Ela é mais insuportável. Então, a falta da água é inadmissível. Sim, o nosso corpo ele tem um limite, né, de calor que ele consegue suportar.
E aqui a gente está falando de pessoas também que estão mais vulneráveis socialmente, então suas casas têm menos recursos, em detrimento de outras pessoas que estão em classes sociais mais favorecidas. Claro. Nós temos que ter um olhar atento enquanto gestão do município para atender essas pessoas, para dar o mínimo de qualidade de vida para elas. Elas pagam seus impostos, né, Melisa? Claro. Acho que o DEMAI, ele não hesita em cortar a água dessas pessoas quando elas não pagam a conta. Quando elas ficam poucos dias sem pagar a conta, vai lá e interrompe o abastecimento da pessoa. Agora, tirar o abastecimento de maneira injustificada por dias, sem dar um atendimento para essas pessoas, nem responderam, nem disseram qual que era o problema, né? A gente tem relatos de conversas de pessoas que abriram chamado para ter assim uma resposta do que estava acontecendo e não foram nem respondidas. Então, eu considero isso gravíssimo, por isso que a gente foi atrás dessas medidas. A Prefeitura tem até 10 dias para responder, para enviar um relatório, inclusive, para o Ministério Público. E caso a gente consiga comprovar que, de fato, houve um dano ali proposital, as ações têm que ser mais incisivas ainda, né? Claro. Os moradores, a gente tem que pensar numa ação coletiva por danos, porque isso aí é muito sério. Essas pessoas não podem ficar de maneira alguma nessa situação. Verdade. Vereadora, que você tocou sobre a questão do plano diretor, a questão da falta de arborização em Uberlândia, eu queria que você falasse como vocês têm acompanhado de perto e essa luta também, né? Essa discussão aqui no plenário, porque eu acredito que você deve trazer essa discussão também para o plenário. Trago, e assim, é bastante complexo, porque infelizmente não é um tema que é prioridade para ser debatido aqui dentro, mas a gente tem trazido a problemática de uma cidade que não tem um planejamento organizado, porque o plano diretor ele traz as diretrizes de expansão e desenvolvimento da cidade. Quais são os equipamentos públicos de determinados bairros, quais são as necessidades daquele bairro, daquela região, porque tem que ter uma participação popular. Sim. Tem que ter as conferências que a gente chama das regiões. Então, a população se organiza, participa, traz ali o que vem acontecendo naquela região, naquele bairro, e aí são ouvidas para que, de fato, seja feito um plano com o envolvimento da população em si, que é afetada na ponta do processo, né? Elas precisam ser ouvidas. A gente não consegue fazer política se a gente não ouvir quem está sendo afetado por ela diretamente. É verdade. E aí já tentaram fazer aprovar o plano diretor aqui e nas gestões passadas, mas não houve sucesso, justamente porque feriram essa parte legal da escuta, da participação popular. Então, a gente está nesse déficit aí há mais de 10 anos, sem esse planejamento, sem essa diretriz. O plano de arborização é uma diretriz obrigatória do plano diretor que não é cumprida por Uberlândia, e a gente vem questionando isso desde quando eu cheguei aqui para assumir como vereadora, que a pauta do meio ambiente e sustentabilidade é uma pauta que eu atuo bastante. Eu faço parte da maior rede de políticos pela sustentabilidade do país, a RAPS. Então, nós temos iniciativas em conjunto. Eu trouxe um projeto inovador para a Uberlândia, que é o Plano de Ação de Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas, mas eu ainda não consegui chegar para fazer o debate dele na tribuna, porque, infelizmente, aqui a Comissão de Legislação quer barrar esse projeto. Agora, vereadora, tem essa questão do plano diretor, uma discussão também com relação a valorização de terras no município. A questão da moradia, né? A gente tem um déficit também de habitações na cidade, habitações populares muito grandes. Essa questão imobiliária, né? Isso, Infelizmente, a nossa cidade, ela cresceu à base da especulação imobiliária, e isso é fato notório para todos aqui, né? Para todo mundo que sabe da história de Uberlândia, isso é um fato notório, né? O que a gente vem lutando é para que a gente possa retomar a questão do Minha Casa Minha Vida em Uberlândia, né? Sim. Eu estive numa articulação fazendo parte, juntamente com a deputada Bela Gonçalves, que é a nossa deputada estadual, e a gente conseguiu trazer para Uberlândia 200 unidades do Minha Casa Minha Vida, para serem construídas ainda. E a prefeitura ela tem que manifestar o interesse dessa construção, né? A gente conseguiu, para ampliar isso, porque a gente conseguiu, pelo edital da SPU, em articulação com a Secretaria Nacional de Habitação, para que essas 200 moradias iniciais fossem construídas. E a prioridade são para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas também habitando áreas de risco. A gente tem assim, núcleos irregulares na cidade, que a gente chama, onde as pessoas estão vivendo debaixo de torres de alta tensão, assim, em iminente risco, né, à vida. Claro. E essas pessoas precisam ser removidas desses locais,
transferidas para locais seguros, onde elas possam ter uma organização ali, uma estrutura mínima de existência, né? Para construírem suas habitações e assim formar a infraestrutura de um possível bairro, que é o que a gente espera de uma regularização, quando a gente entra nessa questão dos núcleos habitacionais, né? Sim. Infelizmente, Uberlândia não construiu uma casa popular nos últimos 5 anos e nós fizemos, inclusive, em conjunto com outros vereadores, na votação do orçamento do ano passado, emendas para a questão de diminuir o que a prefeitura gasta na sua publicidade e propaganda para transferir para a construção de habitações populares. Mas, infelizmente, a base de governo barrou essa emenda que nós propusemos aqui no ano passado. Esse ano nós vamos vir novamente com esse debate, porque é um debate importantíssimo, que afeta milhares de pessoas na nossa cidade. A gente tem ocupações aí que tem mais de 1.000 famílias e ainda o número tem aumentado cada vez mais, né? Claro, e a gente pode falar sem teto nessas famílias, vereadoras? Pode falar que elas são famílias sem teto. Sem teto. A gente acompanha o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Que Isso. São esses trabalhadores que estão organizados para terem sua regularização fundiária ali, sua regularização da sua habitação, da sua moradia popular, construída, dentro dos critérios legais, né? E a prefeitura tem que manifestar o interesse dela de regularizar essas áreas, né? O que aconteceu com as 200 unidades do Minha Casa Minha Vida? O que falta por parte da prefeitura de Uberlândia? Bom, aconteceu essa articulação a nível nacional, então elas vão ser construídas dentro de um edital que foi pleiteado pela SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Sim. Então é um terreno que existe em Uberlândia, que é da União e que vai ser disposto para a construção dessas habitações, né? Então a prefeitura não precisa nem destinar uma área. Nessa questão não, mas existem outros vazios urbanos que a prefeitura poderia, sim, pleitear o Minha Casa Minha Vida, juntamente à Caixa Econômica Federal, aumentar as unidades. Para aumentar essas unidades, porque 200 pode parecer um número muito insuficiente, mas é um pontapé inicial para isso. Claro, né? claro. E a prefeitura teria que demonstrar um interesse para os outros vazios urbanos serem preenchidos com habitações populares também. Mas então essas construções vão acontecer, essas 200? Sim, a perspectiva é que aconteçam. Sim. Aconteça sim. Então, agora por parte da prefeitura é que ela poderia atuar disponibilizando áreas para mais construções. Então, sim, juntamente à Caixa Econômica o governo federal já se habilitar para essa questão de retomada do programa Minha Casa Minha Vida, assim como outros programas de financiamento que existem pela Caixa, e trazer para a cidade de Uberlândia, né? Porque a gente foi ontem na audiência da LOA, da Lei do Orçamento Anual, e muito me assustou o dinheiro que eles estão querendo destinar para publicidade ano que vem. Dobrou o valor. Então, assim, no mínimo estranho que num ano eleitoral, um ano decisivo para a história da cidade de Uberlândia, a gente tenha destinação dobrada para essa questão da publicidade e apenas 16 milhões para moradia. Mas isso não pode ser questionado? Isso será questionado. Eu ia falar. Será bastante questionado. Será que o Ministério Público não... Questionaremos aí bastante na retomada das sessões no próximo mês. Interessante, vereadora. Eu queria que você falasse também sobre o seu projeto Quem Tem Fome Tem Sede. Esse projeto da vereadora Amanda Gondim é um entendimento de que a pessoa também não... vem com essa questão do calor também, né? As pessoas que estão passando por essa situação não podem ficar sem água, não é isso, vereadora? Sim, nós estamos, junto aos movimentos também, fazendo uma campanha para arrecadação, né, de água para doação para as comunidades mais carentes do nosso município, que não são aí contempladas pelo poder público, né, que não tem nem rede de esgoto, que estão aí à mercê da sua própria sorte. Pode não parecer para muita gente Uberlândia, mas Uberlândia tem muita favela. Uberlândia tem muito... as pessoas a gente chama de ocupações em tudo, mas no fim... No fundo, são favelas, né? São moradias ali que estão sem saneamento básico, sem uma construção do mínimo de segurança, de rede elétrica. Então, são questões como essa. A gente tem o exemplo da ocupação Fidel Castro, que não tem acesso à água, né? À questão da rede elétrica. Inclusive, nosso mandato esteve em reunião na CEMIG em Belo Horizonte. Há o interesse da CEMIG em passar a rede elétrica pela ocupação, para que essas pessoas possam ter ali o mínimo de condições, né, de garantia de qualidade de vida, porque muita gente, pessoas são diabéticas, precisam armazenar insulina, não tem como armazenar uma insulina,
que é vital para quem é diabético, por exemplo. Eu estou citando exemplos que chegam até nós de demandas, né, de Sim. pessoas que nos relatam isso, e a gente visita muito para saber a realidade da pessoa e caminha muito ali dentro para entender como que essas pessoas estão vivendo, como que a gente pode colaborar para melhorar as condições de vida dessa população, que é também a população trabalhadora da nossa cidade, né? Claro, isso. E a gente teve essa reunião, foi uma reunião muito positiva, em que eles demonstram interesse realmente em dar esse acesso, né, de energia elétrica, mas, infelizmente, a Prefeitura de Uberlândia tem sido completamente omissa com a questão da regularização da área, até mesmo porque ainda há uma disputa judicial com relação a isso, né? Então, sim, é uma questão um pouco mais complexa nesse sentido, mas nós vamos continuar esse enfrentamento pelo direito à moradia aqui, que é uma pauta nossa também, que nós encampamos, e temos aí parceiros também a nível estadual, como é o caso da deputada Bela Gonçalves, que tem articulações também, que tem colaborado em muito para que a gente possa ampliar esse debate do direito à moradia aqui na nossa cidade. Essa questão da regularização, vocês já levaram essa discussão à Prefeitura de Uberlândia? Sim, a Prefeitura está ciente. Nós chegamos a levar também junto ao Ministério junto à Secretaria das Periferias do Governo Federal também, tivemos reunião com o secretário de Periferias, no qual a gente conversou muito sobre essa questão, das possibilidades para regularizar essa situação ali, que infelizmente são mais de 1.000 famílias que estão à mercê, né, dessa questão, para terem ali um acesso a um saneamento básico, a uma rede elétrica, enfim, ao que nos permite ter salubridade, né, ter qualidade de vida. Então, esse projeto seu, quem tem fome tem sede, quer dizer, são para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas morando em favelas, né, como se coloca em ocupações, e sem água potável. Sem água potável. Nós fizemos também um projeto indicativo ao Executivo para que ele pudesse fornecer bebedouros nas áreas públicas da nossa cidade. Sim. Porque nós temos as praças, elas deveriam ter os bebedouros públicos, né, de acesso, ainda mais numa temperatura que a gente está enfrentando, que tem muita pessoa em situação de vulnerabilidade social vivendo nas ruas da nossa cidade, sem acesso à água, né? Então, além dessa questão, esse projeto nosso é voltado para isso também. Sim. É um projeto que a gente fez de indicativo ao Executivo, para que ele pudesse colocar os bebedouros públicos nessas praças, locais de fácil acesso, para que a população que esteja transitando e a população que resida, né, esteja em situação de vulnerabilidade social nas ruas, consiga ter água para beber, né, que a gente não consegue fazer nada com sede, claro, com fome. São necessidades urgentes, né? Que não podem esperar o poder público, enfim, os debates e tudo mais. São necessidades muito emergenciais. Eu queria saber o que se acompanhou de medidas com relação à gestão municipal para esse calor. Houve alguma manifestação? Alguma atividade? Nós procuramos informações assim, mas não encontramos. Inclusive, o Ministério Público, na recomendação, indica que a Prefeitura faça campanhas sobre o uso consciente da água, né? Da água potável, sobre um racionamento de água consciente em períodos de escassez, como é esse que a gente vem enfrentando, para que a gente possa ter uma distribuição mais igualitária, né, dessa questão da água, para que a gente não tenha zonas da nossa cidade faltando água e outras privilegiadas em acesso, em recursos. Uma questão que nos preocupa muito. E a gente também, complementando nesse que a gente fez, a gente também colocou a questão dos bebedouros para os animais também. Então, na indicação feita à Prefeitura. Na indicação feita à Prefeitura. Fizemos uma para colocar os bebedouros públicos para as pessoas terem acesso à água ali, nesse calor intenso, e também para que os animais que estão em situação de rua, né, tenhamos aí, a gente conseguiu retirar a restrição do Código Municipal de Saúde para alimentação de animais em situação de rua, os comedouros públicos. Sim. Foi uma lei do nosso mandato, que eu sou muito orgulhosa dessa lei, porque acho uma questão Fala novamente o nome, a dele A gente conseguiu fazer uma lei para retirar a proibição da alimentação dos animais em situação de rua, para que as pessoas possam colocar seus comedouros públicos, né, para os animaizinhos nas ruas, que é uma questão de direito, né, e assim, esses animais também têm direito a ter uma qualidade de vida, a um bem-estar, né? Claro. Temos avançado bastante nesse debate sobre os cuidados, né?
e as responsabilidades que nós temos. Fizemos, então, nesse indicativo com relação à água, fizemos um para que os animaizinhos também tenhamos bebedouros para os animais. É claro que a gente tem que tomar vários cuidados com relação à dengue, essas questões, tem que ter uma limpeza contínua, mas para aquelas pessoas que têm o interesse de manter esses bebedouros em locais públicos, que já cuidam de um comedouro, por exemplo, podem, então, colocar também um bebedouro de água próximo, né? Para que consigamos aí, nesse calor, ajudar esses animaizinhos que também vivem nas ruas. E você acaba que esse tipo de conscientização muda a cultura da violência contra os animais, vai mudando, né? Com Porque certeza. às vezes a pessoa ela não trata o animal com violência, mas às vezes trata com descaso. Com descaso, acha que o animal não precisa comer, ou, né, pode dar uma comida uma vez na semana, deixa assim. Então, aquele comportamento muito bruto do ser humano, às vezes, de lidar com a situação, vai mudando, né? Imagina esse asfalto, com esse calor incidindo desse jeito, os animaizinhos queimando as patinhas, desidratando. E assim, é humanitário também, né? A gente tem que olhar não só para o ser humano também, mas para a natureza como um todo. Nós temos que ter uma relação equilibrada com o meio ambiente. E desenvolver esse cuidado, esse amor, né? Essa coisa recíproca. Vereadora, a gente ainda tem algumas situações aqui. A gente falou da falta de atualização do plano diretor também, né? E a regularização ali da ocupação Fidel Castro. Lembrando que essas 200 casas que a vereadora Amanda falou, desse trabalho conjunto com a deputada Bela Gonçalves, um trabalho conjunto para a vinda dessas 200 unidades do Minha Casa Minha Vida em Uberlândia, é para atendimento de pessoas em extrema necessidade, né, extrema vulnerabilidade, como a comunidade das Torres, né? Isso, que vivem em áreas de risco. Ali não dá nem para regularizar a situação, né? Aquele local ali não tem como, fica debaixo de torres de alta tensão, é extremamente perigoso, né? Teve um incêndio há alguns meses, acho que há uns 2 meses lá, que foi muito perigoso, destruiu muitos barracos que estavam ali e poderia ter causado danos muito mais sérios, né, às vidas que estão ali. Então, essas pessoas precisam realmente de um novo local para construírem suas moradias com maior segurança, com uma possibilidade realmente de regularização, de uma infraestrutura, né, um saneamento, uma questão de rede elétrica, tudo isso é organizado pelo poder público. Transporte também, né, vereadora? Sim, acesso a transporte, à saúde, aos instrumentos que mulheres a gente tem. Também à noite, né? Sim, a preocupação nossa é a mesma, geral, né? Sim. Ela é geral. A gente falou sobre essa questão aí também, dessa ocupação, né, esse trabalho também junto ao MTST, vereadora. Isso. Como é que tem... É um movimento organizado que tem trabalhado a questão da luta pela moradia, né? Isso aí. É um movimento nacional que... Inclui também o plano diretor nessa discussão? Essa discussão inclui o plano diretor também, porque a gente consegue ter um diagnóstico da cidade, né, Melise? Assim, saber quantas pessoas que precisam de novas moradias em Uberlândia, onde estão essas pessoas, quais são os bairros que precisam de maiores infraestruturas, essa infraestrutura precisa ser ampliada, de qual forma, para onde que a cidade vai crescer. Porque o que a gente tem notado que o crescimento de Uberlândia tem sido para as regiões mais privilegiadas, né? Agora, uma expansão desses condomínios de alto padrão, a questão das construtoras que têm vindo e aquecido o comércio, né? A economia da nossa cidade, mas nós temos também que fazer um contraponto de olhar para esses outros, né? Claro. Que estão mais à margem da sociedade, que é onde o poder público tem que atuar também de maneira mais incisiva. E né? quais são os caminhos para se resolver, né? Essa demanda por moradias municipais, qual é o caminho? Então, o que se pode fazer de forma imediata? O que se tem a longo prazo também, que se possa pensar nesse sentido? Bom, eu acredito que como agora a Prefeitura criou a Secretaria de Habitação, é um primeiro passo para que a gente possa ter um debate acerca dessa temática que já ficou estagnada no nosso município durante muito tempo, né? Eu te falei que não se constrói uma moradia popular há mais de 4 anos aqui. Então, a retomada desse debate, vindo essas 200 moradias pela Minha Casa Minha Vida, já é um começo também para que a gente possa criar a perspectiva de trazer mais moradias a um curto prazo, que é um processo, né? Sim, isso. Que vai acontecendo. E essa parceria com as instituições também, com a Secretaria Nacional de Habitação,
com a deputada e com articulações políticas para que a gente consiga trazer esses recursos para a Uberlândia, né? Mas a prefeitura também tem que fazer a parte dela, indo atrás, né, dessa questão dos programas pela Caixa, tomando a iniciativa, retomada disso. Sim, porque o orçamento público me gera estranheza a gente ter alegações de que não há um orçamento para isso, quando nós recebemos na audiência que foi para a discussão da LOA ontem, um aumento na destinação para publicidade e propaganda. E, enquanto isso, as pessoas estão aí morando em situações insalubres, em locais de alta periculosidade. É um debate que precisa ser qualificado aqui e a gente vai para cima disso, sim. Ok, vereadora Amanda Gondim, eu queria agradecer por esse momento, agradecer pelo seu tempo, né, de compartilhar conosco aqui também sua luta, né, todo o seu trabalho. Acho que esse trabalho aqui, esse programa, a gente acaba conhecendo mais os vereadores, né, e dando oportunidade também para eles falarem mais um pouco. Queria agradecer também mais uma vez a sua assessoria. Espero já, vereadora, para um próximo programa, viu? Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui para passar para quem está nos ouvindo os assuntos atuais que a gente tem debatido e trabalhado com muito empenho e dedicação. É um mandato construído a várias mãos, várias pessoas muito qualificadas, jovens também, que vêm com muita energia para buscar trazer soluções e melhorias para a nossa cidade. É verdade, muito bom. E nós falamos com a vereadora Amanda Gondim, eleita pelo PDT. Agradecemos a você, telespectador, pela audiência, pelo momento aqui conosco. Esperamos você também em um próximo programa e até lá.